Bem-vindo à nossa terceira aula do curso de Windows 10. Meu nome é Marcos Donadelli, eu sou da Tocrack.com. Nessa terceira aula a gente vai falar um pouquinho mais do Windows 10 e começar falando sobre como executar os programas, porque o sistema operacional serve para isso, né? Para você executar os seus programas favoritos, os programas que você necessita usar. Tá legal? Então, não se esquece antes, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e vamos bora aqui pro vídeo. Vou diminuir a minha tela, posicionar aqui a minha câmera. Esse aqui está nosso Windows 10 do jeito que a gente configurou da última vez. E agora a gente vai brincar um pouquinho, fazer um pouquinho, colocar ele para trabalhar. Primeiramente, vamos executar um programa. O que é um programa? É alguma coisa que se executa dentro do seu computador. O programa ele serve para fazer alguma coisa dentro do seu computador. Por exemplo, se você quer usar o seu computador para digitar um texto, você pode abrir ou o bloco de notas, ou o WordPress, ou WordPad, desculpa, ou o Microsoft Word também, se você tiver ele instalado. Então, cada um desses que eu falei, WordPad, bloco de notas e Word, eles são programas de computadores. Então, eles são programas que você executa. É o nome de você colocar ele em execução, fazer ele rodar. Esses programas você pode instalar ele, eu vou ensinar isso futuramente em algumas aulas de como instalar programas, tá bom? Então, os programas, para você executar, logicamente, ele tem que estar no seu computador. Toda vez que você instala o Windows 10, ele vem com uma série de programas já específicos para você fazer, fazer alguma coisa que você quer mesmo, colocar o seu computador em atividade, que é para isso que serve um sistema operacional. Então, vamos começar com o básico. O básico do básico é um programa simples, ou acho que mais simples de todos, que é o bloco de notas. O bloco de notas é um programa para você escrever no seu computador. Então você pode escrever recados, pode escrever texto, mas é texto simples mesmo, sem qualquer tipo de formatação ou com formatação bem básica mesmo, tá bom? Antes de executar o programa, a gente vai falar como fazer isso. Na aula passada, quando eu adicionei um ícone, um atalho para o bloco de notas aqui na área de trabalho, você viu que eu consegui abrir o bloco de notas dessa maneira. Mas como agora eu não tenho nada aqui, eu vou achar o bloco de notas. Então tem duas maneiras de achar. Ou usando o menu iniciar, que é esse menuzinho que tem aqui do lado que a gente já viu na nossa primeira aula. Tem aqui todos os programas instalados no seu computador. Ou usando aqui a nossa caixinha de digitar. Ou no terceiro caso, se você já configurou o Cortana, no Windows 10 você pode até clicar aqui e falar com ela, abra o bloco de notas e ela vai abrir. Vamos ver, eu não sei se está configurado aqui. Posso entender melhor se me acostumar com seu jeito de falar. Vamos ver aqui, pois eu abrir bloco de notas. Desculpe, não consegui ouvir nada. Ele não está configurado aqui. Talvez porque não esteja usando minha máquina física no momento, mas vamos aqui primeiro no nosso menu iniciar. Antes de começar qualquer coisa, a gente vai colocar, eu vou colocar aqui na tela o teclado para você ver mais ou menos o que eu tô, a hora que eu falar sobre teclado, você vai ver que vai aparecer na tela e quais as teclas que você pode usar para você localizar dentro do seu teclado no seu próprio computador, tá bom? Para fazer isso, eu vou aqui no pesquisar, vou colocar aqui teclado e ele vai abrir aqui teclado virtual. Prontinho, tem aqui o meu teclado virtual. Ele funciona exatamente como o seu teclado padrão do seu computador, tá bom? Então,
Basicamente, você pode usar o mouse para executar comandos no seu computador. Por exemplo, para abrir o menu iniciar, é só clicar aqui, ele abre o menu iniciar. Mas caso eu queira usar uma tecla do teclado, então eu posso clicar, localizar essa tecla aqui do Windows e que você vai localizar no seu teclado exatamente, que fica entre a tecla Ctrl e a tecla Alt, e clicar aqui e ele vai abrir o menu iniciar do mesmo jeito, tá? Então vamos mostrar isso. No teclado ficaria assim. Tá vendo que eu cliquei, apertei no teclado, soltei, ele abriu. Viu aqui ele piscando, né? Exatamente assim, fácil e simples, você pode abrir o menu iniciar dessa maneira também. Vamos lá executar o nosso bloco de notas. Vou ver se eu acho o bloco de notas aqui. Se eu não achar, é só fazer a digitação, que ele geralmente ele fica notas administrativas, tem outros programas instalados. Você vê que ele está tudo colocado em ordem alfabética, mas ele não tem aqui o nosso bloco de notas colocado. Ele tem só programas já, outros tipos de programas aqui, mas não tem problema, então eu venho aqui e digito bloco de notas. E clico e abro nosso famoso bloco de notas. Esse programa é o mais fácil para entender algumas regrinhas do Windows 10, que são os atalhos e usar o teclado, tá? Porque muitas vezes você não consegue fazer tudo só com o mouse, então o teclado é super importante para fazer algumas tarefas serem mais ágeis. Então eu vou usar o bloco de notas para explicar um pouco como é que funciona e como você pode usar os atalhos também para facilitar a sua vida, tá bom? Então vamos lá, começando a digitar alguma coisa. Teste de abecedário. Aí eu cliquei duas vezes Enter, e ele pulou duas vezes a linha. Isso aqui não é difícil, tá vendo? Aqui algumas coisas que eu já falei. Você pode localizar no seu teclado o acento. Toda vez que você tiver que acentuar uma palavra, eu vou digitar de novo falando o que eu estou fazendo. A, B, C, eu quero acentuar a minha palavra. Então eu vou clicar no acento ou procurar a teclinha de acento que é correspondente no meu teclado. E tá vendo que ele apareceu aqui na tela o acento, que quer dizer que ele está travado esse acento, quer dizer que ele está esperando alguma outra letra a ser digitado. Então eu digito o A. Pronto, já acentuei a minha palavra. A, B, C, D, I, O. Agora eu vou pular linha. Como que eu pulo linha? Só localizar essa tecla Enter no seu teclado, aperta quantas vezes você achar necessário. E aqui eu vou digitar todas as letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esse é o nosso alfabeto. Agora, se eu, por exemplo, estiver digitando e eu quiser duplicar esse pedaço de texto que eu já digitei, eu não quero digitar de novo tudo isso, então eu posso usar o meu mouse. Você viu que, em geral, o mouse ele tem uma setinha branca, como vocês podem ver aqui. Se eu posiciono ele dentro do bloco de notas, você viu que ele troca por um íconezinho, que esse íconezinho de marcação de texto. Então é um íconezinho, toda vez que você ver esse íconezinho, quer dizer que você está em cima de um texto, tá bom? Então se eu clicar no botão do mouse, segurar e arrastar para o lado, que eu quero selecionar, ele marca tudo em azul. Tá vendo que ele marcou. Agora, existem algumas formas de você conseguir copiar esse conteúdo. Duas formas, ou usando o mouse.
Eu posso vir aqui em cima, em todos os programas que tem no Windows, você vai notar que tem o menu aqui em cima, né? Arquivo, editar, formatar, exibir e ajuda. O mesmo modo que a gente viu na aula passada, o menu com o botão direito, aqui tem um menu específico com os comandos próprios desse programa, que no caso é o bloco de notas. Eu venho aqui em editar, copiar. Copiar quer dizer o quê? Ele acabou de fazer uma cópia disso daqui que está em azul. Se eu quiser colar, eu clico aqui no fim, de selecionar, dou Enter para pular para a próxima linha e venho aqui em editar, colar. Pronto. O colar, toda vez que você copia, ele joga para uma área de memória do computador e toda vez que você clica em colar, ele vai recuperar aquilo que você já tinha copiado anteriormente. Outro comando que é muito fácil de usar, vamos selecionar aqui de novo, é o recortar. Venho aqui em editar, tá vendo que tem recortar. Recortar, o que ele faz? Você viu que ele apagou tudo, mas o que ele apagou? Ele não apagou. Ele simplesmente recortou o texto para você colar ele em algum outro lugar. Por exemplo, se eu vir aqui em colar, ele vai colar aquele texto que eu havia recortado. Toda vez que eu quiser usar aquilo que já está na memória, recortado ou copiado, eu só venho aqui em colar e ele está na memória pronto para ser utilizado. Outra maneira bem fácil de você utilizar o copiar e o colar é de novo vir aqui, clico, seleciono e arrasto. E venho aqui com o botão direito. Lembra do botão direito que ele traz um menu referente àquilo que eu estou clicando? Ele vem aqui em copiar, recortar, copiar ou colar. Posso vir aqui, por exemplo, com o botão direito, pulei uma linha, cliquei com o botão direito, colar. Pronto, já colei. A terceira forma agora eu vou mostrar como usar os atalhos do teclado. Então, como a gente pode fazer? Atalhos do teclado. Primeiro, o atalho do teclado para você conseguir selecionar o texto. Para eu conseguir selecionar o texto usando somente o teclado, eu uso a tecla Shift. Você viu que ele está aqui embaixo no nosso tecladinho virtual, que eu apertei a tecla Shift e uso as setinhas. Pode ver que as setinhas aqui, como está aí no seu teclado, é só vir aqui até o começo. Mesma forma. E agora eu quero copiar usando o teclado. Eu vou mostrar aqui no editar. Você pode ver aqui no menu editar que ele tem o nome do comando, por exemplo, copiar, colar e recortar. E aqui lado tem um CTRL mais X, CTRL mais C, CTRL mais V. O que é esse CTRL? A tecla Ctrl do seu teclado. Qual é a tecla Ctrl do seu teclado? É essa daqui que está ao lado da tecla daquele que a gente utilizou do menu iniciar. Então, se eu apertar ao mesmo tempo no meu teclado, segurar o Ctrl e apertar C, ele copia o texto. Se eu apertar Ctrl, segurar e apertar o X, ele vai recortar aquele texto que está selecionado. E se no caso eu fizer colar Ctrl, segurar o Ctrl e apertar V, ele vai colar. Então vamos fazer isso. Vamos selecionar algo diferente aqui só para você ver que eu copiei exatamente. Então segurei a tecla Ctrl, está vendo aqui embaixo no nosso teclado, apertei a tecla C, vim até o fim, e agora eu vou colar. Segurei a tecla Ctrl, apertei V, colei. Está vendo que eu copiei, Ctrl C, e colei, Ctrl V. Simples, né? Muito, muito fácil. Essa é a forma mais fácil, os atalhos mais simples assim para você usar no seu teclado. Outro atalho bem fácil, outra coisa bem facilzinha de você usar é a tecla de excluir. Tem duas formas de você excluir um conteúdo.
usando a tecla Delete, você vai ver a tecla Del, ou usando a tecla Backspace. Qual que é a diferença entre essas duas teclas? Você viu que aqui no bloco de notas, além desse íconezinho aqui que indica que eu estou sobre o texto, tem esse outro íconezinho aqui que fica piscando, tá vendo? Que é esse ícone que se chama cursor, quer dizer que marca exatamente onde eu vou digitar. Se a partir do cursor eu vou digitando o texto, tá vendo? Então, do cursor para trás, eu posso usar a tecla Backspace, essa daqui, tá vendo? Se eu quiser apagar do cursor para frente, por exemplo, aqui eu posicionei meu cursor usando as teclas de setinhas, como você tem no seu teclado, setinha para o lado. Se eu apertar a tecla Delete, ele apaga do cursor para frente. Simples, né? E outra forma, você pode ver que eu posso selecionar o texto, clicar com o botão direito, excluir, ou se não vir aqui em editar, excluir. Ou pode usar o backspace para apagar o que está do cursor para trás, ou a tecla delete para apagar do cursor para frente, tá bom? Backspace para apagar o V e delete para apagar o W. Simples, né? Outra coisa legal do bloco de notas, eu já falei dos menus, que esses menus servem para várias coisas, né? Por exemplo, vamos navegar um pouquinho aqui. Menu arquivo é para você criar um novo documento do bloco de notas, uma nova janela, abrir um arquivo que você já tenha salvo anteriormente, salvar no seu computador o que você escreveu, porque se você fechar e sem salvar ele vai apagar, e a opção de imprimir. Aqui no editar você já viu que tem a opção de desfazer, por exemplo. A opção de desfazer ela desfaz a última ação que você fez. Por exemplo, eu apaguei o texto, né, o V e o W, eu cliquei em desfazer, ele desfez, ele colocou de volta aqui o que eu tinha apagado da última vez, tá bom? E os itens recortar, copiar e colar, tem os itens localizar, para você localizar um pedaço de texto dentro do seu documento. Por exemplo, eu venho aqui em localizar, digito, por exemplo, A, B e C, localizo. Tá vendo que ele não pôde encontrar o ABC, por quê? Porque o cursor estava aqui embaixo. Então eu posso clicar aqui na direção acima e vou localizar próximo. Pronto, localizou acima do que estava o cursor. Tá vendo que agora está selecionado esse ABC. Se eu colocar localizar a próxima, como está colocado acima, ele vai localizar acima. Se eu clicar em abaixo, eu clico em localizar a próxima, ele vai localizar o que está abaixo, depois do que está selecionado aqui, em azul. Tá bom? Outra opção é substituir. Eu posso substituir ABC por qualquer outra coisa, por X, Y, Z, por exemplo. Eu, por exemplo, localizo a próxima e substituo só o que está selecionado ou substituo todo o texto que está aqui. Por exemplo, eu vou substituir só isso que está selecionado clicando aqui em substituir. Pronto? E aí ele não pode encontrar mais ABC porque o que está selecionado não é mais ABC, então ele não reconhece mais, ok? E tem aqui outras opções de editar, por exemplo, data e hora, para você colocar a data e hora automaticamente. O que eu cliquei aqui eu fiz a tecla de atalho de desfazer. Lembra, desfazer Ctrl mais Z. Então, por exemplo, eu coloquei aqui data e hora. Se eu quiser apagar isso ou desfazer a última ação, Ctrl Z. Pronto. Simples. Outra coisa simplesinha aqui é o formatar. Dentro do bloco de notas, ele como é um editor de texto mesmo, você pode, por exemplo, trocar a fonte do texto. Por exemplo, eu vim aqui, clico em fonte, formatar fonte, ele vai carregar os tipos de fonte que tem no meu computador.
Eu posso escolher o estilo da fonte e o tamanho dela e dou OK. Pronto, ele já trocou a fonte do documento inteiro. A coisa agora é quando você troca a formatação de uma coisa, você não consegue voltar com o desfazer, tá bom? No caso do bloco de notas. Em outros programas até você consegue desfazer formatação, mas no caso do bloco de notas ele não desfaz. Então se eu quiser voltar aqui, eu venho formatar fonte e coloco aqui a nossa fonte padrão, que é a Lúcida Console. Quando eu digo fonte, é a letra mesmo do que aparece aqui no computador. Ela se chama fonte, tá bom? Coloquei aqui o tamanho 11 e coloquei OK para aplicar as alterações que eu fiz. Pronto. Simples e fácil, não é? No exibir, eu tenho como aumentar o zoom, ampliar, reduzir ou restaurar padrão, e ajuda para você, se tem alguma dúvida, você pode tirar clicando aqui no menu de ajuda. Bom, agora a gente vai, como a gente criou esse arquivo aqui no bloco de notas, toda a intenção de você usar o bloco de notas ou é fazer uma anotação rápida ou você faz uma anotação e guarda para mais tarde. O problema é que se eu fechar aqui direto, clicando aqui no xizinho, tá vendo que você vai notar que toda a janela do Windows tem esses 3 ícones aqui em cima, que é o minimizar, que ele abaixa a janela aqui e volta, tá vendo que ele abaixa e mostra a área de trabalho. Ou ele aumenta, maximiza e aumenta, ou clico aqui e ele retorna à posição normal, ou essa janela aqui, esse botãozinho de fechar. Se eu clicar em fechar, como eu fiz alguma alteração, ele vai pedir se eu quero gravar no disco ou não. Se eu clicar em salvar, ele vai pedir para eu salvar em algum lugar. Se eu clicar não salvar, ele vai perder tudo o que eu fiz. Se eu clicar em cancelar, ele volta para o anterior, tá bom? Volta para onde eu estava e cancela a ação que eu fiz. Sem problema, sem nenhum tipo de desespero, tá bom? Venho aqui, vou por exemplo, gravar no disco. Posso vir aqui, ao invés de clicar aqui e salvar, eu venho aqui também em arquivo, salvar, ou uso Ctrl mais S. Então, salvar aqui. Toda vez que eu vou salvar alguma coisa, ele vai colocar dentro de uma pasta. Eu vou explicar o que é uma pasta e arquivos na próxima aula. Então, eu vou colocar aqui no nome Nota Aula 3, tá bom? E vou clicar em salvar. Pronto, já está salvo a alteração. Toda vez que eu fizer alguma alteração, você pode ver, notar aqui que ele vai colocar um asterisco. Posso salvar novamente, Ctrl S, salvou. Tá vendo que o asterisco sumiu. Agora você viu que eu cliquei em Ctrl S, ele não pediu o nome do arquivo, porque ele já está salvo dentro do disco, localizado com esse nome de arquivo. Então todas as alterações que eu fizer vai estar dentro desse arquivo. Eu vou explicar isso mais em detalhes na próxima aula. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma alteração e gravar com outro nome, tem essa opção aqui, salvar como. Que ele, se eu clicar, ele vai pedir para colocar outro nome de arquivo, aí você vai salvar, vai criar um arquivo diferente, tá bom? Tá vendo que a opção salvar como, ele tem duas teclas que você tem que segurar, a tecla Ctrl, a tecla Shift e a tecla S. Por exemplo, se eu coloco Ctrl, Shift, tá vendo? Segurou aqui no nosso tecladinho, e S, ele coloca no salvar como. Se eu dar só Ctrl S, pronto, ele só salva em cima daquele arquivo que já estava gravado. Simples e fácil, não é? Espero que vocês tenham entendido bem essa aula. Se não entenderam, deixa aqui no comentário que eu vou ter prazer em ajudá-lo. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal,
Segue a gente no Instagram, no arroba escola Tocrack, na escola, nossa escola Tocrack, arroba tocrack.com. Siga a gente no Instagram, na arroba tocrack.com, tá bom? Na próxima aula eu vou explicar mais um pouco sobre o que é arquivos e como o Windows organiza isso em pastas diferentes. Eu vou explicar isso direitinho. Então, até a nossa próxima aula. Tchau!